Comigo. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Thaisa Galvão. Gustavo, sabe uma coisa que eu estava pensando agora há pouco? A gente está falando sobre, no caso, a exoneração da Andréa Ramalho, né, da função de secretária da mulher. Eu estava pensando, esse programa aqui, Thaisa Galvão, é um programa totalmente comandado por mulheres. Porque, olha, eu estou na apresentação, Márcia na direção, repórteres tem Thaís, no caso, tem de Assis e também Vanessa. O único bendito é o fruto entre as mulheres, é o senhor Gustavo Negreiros, né? Então eu começo com você hoje, o único homem aqui do Jornal do Dia. E eu quero começar falando, mas antes de eu falar com você, afinal de contas, quem foi demitida foi a secretária da mulher. Vamos ver aí a declaração de Andréa Ramalho? Eu fui surpreendida com a minha exoneração no Diário Oficial do município de Natal. Sequer houve um contato falando sobre o meu desligamento. Eu lamento, gente, profundamente a forma desrespeitosa como tudo isso aconteceu, como foi conduzido. Mas é assim, através de gestos, que as pessoas se revelam e mostram quem são. Mas aí o que aconteceu, Thaisa e Gustavo? Essa declaração, né, da Andréa Ramalho, tão sentida aí com essa exoneração, mexeu nas redes sociais de um jeito, e aí a jornalista Liege Barbalho foi para as redes sociais e isso realmente bombou, né? Vamos ver o que Liege fala a respeito dessa exoneração? No dia 2 de janeiro de 2017, primeiro dia do ano, primeiro dia útil do ano, então seu marido Carlos Eduardo, prefeito de Natal, demitiu 242 funcionários efetivos da Urbana, ou seja, concursados. E essa falta de respeito que você está dizendo aí, foi o que ele teve com a gente. E você fala de respeito, ainda diz que está chocada. Você é um cargo em comissão, comissionado, o prefeito deixa quem ele quer. Agora, errado foi o que seu marido fez. Eita, que a campanha nem começou e o negócio, né, já está mexendo. Mas por que eu quero começar com o Gustavo? Porque Andréa era secretária das mulheres, Liege Barbalho é uma jornalista mulher e eu quero saber a sua opinião, enquanto o bendito é o fruto aqui do Jornal do Dia. O que você está achando, Gustavo, de tudo isso? De alguma forma respinga em Carlos Eduardo Alves? Boa tarde, Micarla, boa tarde, Thaís, boa tarde a você, mulher que assiste aqui o nosso programa na Ponta Negra. Olha, Thaís, Thaís não, Micarla, a primeira coisa, já lhe dou uma ideia, né? Sempre capaz de uma mulher. Convida a Andréa, já que ela está desempregada aí, você pode pegar ela antes que Fátima, né? Ela está, coitada, estou até em algumas redes sociais, estou fazendo uma cota para a Andréa, devido à situação dela, que foi pega de surpresa. Andréa que é engraçada. Primeira coisa, ela já está me surpreendendo e positivamente. É o primeiro ano de falar dela, eu quero elogiar. Ela já começou muito bem sendo uma esquerdista, porque está cheia de mimimi, né? Mimimi. E querendo se fazer de vítima. Como? Ai, nós, mulheres, como se o prefeito Álvaro Dias, ao exonerar ela, tivesse uma guerra contra as mulheres. Não. Nada de guerra. Ele exonerou uma pessoa que não merecia mais a confiança dele. O cargo é de confiança. E André é neta de governador, ex-esposa de filho de deputado, esposa de político que já governou 4 vezes a cidade de Natal. Ela sabe como funciona. Ela sabe como funciona todo o sistema, certo? E logo esposa de quem? De Carlos Eduardo. Carlos Eduardo é uma pessoa egocêntrica, umbigológica, porque só pensa no umbigo dele. Carlos Eduardo não tem ninguém, a não ser realmente a esposa e a prima da esposa, no grupo político dele. E aí Andréa veio com esse discurso de coitada. Eu sei quem gostou desse discurso. Rogério e Rafael. Rogério Marinho e Rafael Mota. Que Andréa continue falando, porque esses dois vão gostar muito. Faz 24 horas que ela colocou o Carlos Eduardo numa crise, apenas por uma demissão de uma secretaria. Uma secretaria que era completamente esvaziada. A Andréa ficou 2 anos exilada lá no Porto Brasil.
Na verdade, se Álvaro errou, foi não ter exonerado antes, mesmo porque ela não é aliada dele. Agora, Micaela, volto para você aí nos estúdios. Sempre cabe mais uma mulher. Muito obrigada pela dica, Gustavo Negreiros, mas nessa situação agora, né, você, Gustavo, nos surpreende sempre. Umbigológica, Thaisa Galvão. Eu nunca ouvi falar, ele cria uma, assim, né? Agora, umbigológica, nessa questão umbigológica, como ele disse, que envolve aí o ex-prefeito Carlos Eduardo Alves, como é que você acha que fica essa situação? Andréa Ramalho está colocando de novo, porque teve aquela situação há 4 anos atrás, onde ela foi para o front contra a governadora Fátima Bezerra, questionando, né, a questão da eleição do presidente Bolsonaro e dizendo para a governadora acordar. Agora, o que você acha que essa declaração dela pode causar, Thaisa Galvão? Boa tarde, Micarla. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde vocês que nos acompanham. Micarla, concordo com o Gustavo. Você pode trazer André, que quem sabe tira Gustavo, que está minoria nesse jornal, coloca André para ser comentarista aí, vai ser minha parceira de comentários, né? De repente pode dar liga, pode dar certo, né? Vamos continuar aqui, Micaela. Eu acho que a Andréa fez mais um capítulo da série de constrangimentos que a governadora tem passado em relação a Carlos Eduardo. Semana passada foi o prefeito de Patu chamando ele de pilantra, agora foi a própria esposa dele colocando ele na bandeja, entregando de mão beijada para Rogério Marinho, para Rafael Mota, para o eleitorado. Né? André criou uma situação desnecessária, Micarla, porque a gente já tinha falado aqui no jornal que se falava que André já deveria ter saído, e já deveria ter saído há muito tempo, desde quando Álvaro Dias disse que não tinha compromisso nenhum com o Carlos Eduardo Alves. E cargo comissionado é um cargo de compromisso, de confiança, e André há muito tempo que não era uma pessoa da confiança de Álvaro Dias. Ela já deveria ter saído, deveria ter tido hombridade e ter saído para acompanhar o marido e não ficar ali grudada no prefeito, que não é dela mais. Né? Então, na semana passada, inclusive, Carla, teve uma pessoa conversando com ela, conversando sobre a possibilidade dela deixar o cargo, e ela disse assim: se ele quiser que me tire. Então, ela estava ali para briga, ela não estava ali para continuar numa secretaria, ela estava ali para briga política, sabendo que Álvaro Dias não é mais aliado do marido dela. Então, ela queria criar um constrangimento para Álvaro, acabou criando, foi mais um constrangimento para o marido dela, né? Porque ela foi para aquele vídeo, repetir aquele vídeo que ela fez lá em 2018, criticando Fátima, atacando Fátima, mas, Micaela, a gente sabe que nas redes sociais, quem grava um vídeo falando de alguma coisa, vem um contraponto. Ela sabia que ia ter um contraponto. E o contraponto foi o próprio vídeo dela mesma, aquele outro, e a jornalista Liege Barbalho, que não falou por ela, falou por 242 servidores que foram demitidos, servidores efetivos, demitidos por Carlos Eduardo. Se ele tinha legalmente, se ele tinha razão em demitir, a minha crítica não vai para essa razão ou não, para essa legalidade ou não. Vai para o fator político. Já que o marido dela fez, ela não fosse reclamar agora. E agora, então, vamos sair da questão da empregabilidade de Andréa Ramalho ou não, né? Até porque essa dica aí de Gustavo Negreiros, Andréa não é jornalista, Gustavo, então não dá. Então, e outra coisa, Thaisa Galvão, você fala para ficar no lugar de Gustavo, aí não dá, porque tem que ter pelo menos um homem, né, aqui, para poder, como eu disse, ser o bendito é o fruto. Então, você continua resguardado, Gustavo Negreiros, no seu lugar aí de comentarista. Mas vamos sair da política local para o cenário nacional. Uma coisa que chamou muita atenção é que o ministro Alexandre de Moraes, né, que tem sempre celeuma, tem sempre coisas envolvendo o ministro, ele que é vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, vai estar à frente da corte durante as eleições desse ano. Ele afirmou que o TSE vai poder cassar o registro, pode cassar o registro de candidatos que compartilharem fake news, informações falsas durante a disputa eleitoral nas redes sociais. O que vocês acham disso? Você acha que essa declaração do ministro Alexandre de Moraes aumenta ainda mais a tensão em torno das eleições? E eu pergunto mais,
Como é que vai viver um monte de gente que vive só de fake news e trabalha com fake news no período eleitoral? Como é que vai ser esse mercado, Gustavo Negreiros? Olha, Micarla, antes de mais nada, lembrando que o Alexandre de Moraes é do STF e o mesmo STF, através de uma decisão do ministro Gilmar Mendes, relatoria do ministro Gilmar Mendes, decidiu que para você exercer a profissão de jornalista, você não precisa ter o diploma de jornalista. Então, esse argumento aí que a Andréa não é jornalista, não cabe a Andréa sim. Aqui depende apenas sério de que você ainda vai voltar nesse assunto? Vamos para o assunto seguinte, Alexandre de Moraes? Vamos lá? Olha, falar em Alexandre de Moraes, o que é fake news? Esse é um argumento que a gente tem que trabalhar. O que é fake news? Qual o conceito de fake news? Por exemplo, o governo do estado aqui já anunciou a abertura do hospital de campanha, lá no PAP, lá no Arena das Dunas, ou usou o verbo adquirir vacinas. E também ele pagou o auxílio emergencial. Então, eu só estou dizendo algumas coisas que foram publicadas de modo oficial, né? Nem pela imprensa, mas pela imprensa, a maior redação do Estado sem dúvida, a do governo do Estado, depois eu acho que é da Assembleia, depois a da Prefeitura do Natal. Então, assim, a questão é de como você olha. Eu tenho muito medo dessas coisas fechadas, desse ativismo judicial, onde um promotorzinho, lá de Mossoró, quer destruir 5 mil empregos porque é contra ideologicamente o Mossoró cidade junina. Sabe? Então, assim, são essas coisas que está se misturando e o Alexandre de Moraes fala demais. Eu me arrependo muito. Meu primeiro livro de Direito Constitucional da faculdade foi o dele. Entre o dele e o Pedro Lença, os dois mais fáceis, eu comprei o dele. Depois eu li coisa bem melhor. Mas aquele livrinho dele que ele escreveu, ele já rasgou há muito tempo. E é normal a crítica, sim, a ministros do STF ou qualquer ente público. O ministro tem que reavaliar o seu conceito de direito. Me preocupa muito uma eleição presidencial com a presidência da Justiça Eleitoral do Alexandre de Moraes. Infelizmente, um ministro tendencioso. Thaisa Galvão, e você? O que você acha? Você acha que dá realmente para poder fazer uma caça às bruxas de verdade em cima de fake news durante a campanha eleitoral aqui no Brasil? Micarla, o ministro Alexandre de Moraes foca nos perfis dos candidatos, né? Os perfis dos candidatos que proliferarem fake news. Mas aí ele vai ter muita dificuldade até para encontrar fake news de perfis, porque serão criados muitos perfis com nomes de candidatos que não são perfis de candidatos. Então, vai ter que se fazer uma caça às bruxas para ter que se encontrar além da fake news da notícia, o fake news do perfil, a fake news do perfil, o perfil mentiroso que vai ser criado para se propagar e protegendo os candidatos reais. Então, isso vai ser muito difícil. Eu acho que a justiça brasileira ainda não tem esse poder de encontrar, de fazer varredura e encontrar perfis falsos, não tem. E aí, Micarla, vai ficar bem complicado. Agora, sim, se eles encontrarem uma forma a partir da voz, da fala de candidatos, e não do que se escreve, aí fica mais fácil. Aí a gente pode até trazer aqui para o Rio Grande do Norte, e onde a gente vê políticos com mandatos chamando a governadora Fátima de ladra, exatamente com esse nome. A gente sabe que ela não é ladra, então isso é uma fake news. A gente viu aí há pouco tempo a CPI dos respiradores criando 1000 situações em torno da governadora Fátima Bezerra, dela ser corrupta, e a gente viu em que está terminando a CPI. Então, essas pessoas, elas perderiam o direito de se candidatar de novo, elas perderiam o mandato que elas têm hoje, porque pode até que se dizer assim, mas no caso dos respiradores não se devolveu o dinheiro todo, mas a devolução do que foi feito até agora, de 73% do que foi feito até agora, mostra a responsabilidade que o governo teve lá no começo de não esperar pelo consórcio, não esperar pela CPI, que não fez nada, que não teve resultado nenhum. A devolução não tem nada a ver com a CPI, mas, Micarla, tem que saber
o governo tem que mostrar que as mentiras da CPI poderiam estar incluídas nessa fake news. Né? Voltando ao caso da CPI, que não deu em nada, a CPI até pode dizer que o resultado da devolução do dinheiro foi porque a CPI gritou, mas não. Eu acho que o que a CPI fez até agora foi ajudar a governadora a comprar o taezinho dela da posse do segundo mandato. Thaisa Galvão, Gustavo Negreiros. Oi? Só um minutinho. Não é sobre a Andréa de novo, não, né, Gustavo? Não é nada, não é perturbação, não. É um negócio sério. Hoje foi criado um perfil detonando a ex-primeira-dama de Natal, a Andréa Ramalho. Um negócio extremamente pesado. E aí a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte já poderia investigar quem criou esse perfil, de onde foi criado e qual o DNA desse perfil. Eu digo isso porque a gente aqui, eu, você, Thaís, a gente está todo dia botando a cara da gente aqui a tapa, a gente dá uma opinião. E aí é muito covarde alguém dar uma opinião escondido em um fake. Quando a gente sofre de um lado ou de outro, retaliações pelo nosso posicionamento e pela nossa forma de pensar. Então, assim, que a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, já comece a partir de agora a procurar caçar quem foi o bandido que criou esse perfil para falar de Andréa Ramalho e outros perfis que vão nascer também, com certeza. Porque com certeza não adianta só você ir atrás do perfil oficial se tem um monte de perfil fake fazendo serviço sujo, sendo pago por uma campanha eleitoral para fazer esse tipo de trabalho. Esse perfil, Ricardo, tem duas postagens. Só que faz uma postagem, tira-se o print e o print se espalha por todo lugar. Isso é o mais grave, Micarla, porque isso é o mais grave porque à medida que você está anônimo por trás de um nome que não é o seu, aí você tem coragem de dizer o que você quiser. É muito mais grave do que quem bota a cara aqui para como você, como eu, como Gustavo, como qualquer outro profissional de comunicação. É verdade. Gustavo Negreiros, Thaisa Galvão, amanhã aqui a gente tem outro encontro marcado. Obrigada, Thaisa, obrigada, Gustavo. Daqui a pouquinho tem mais Jornal do Dia com muitas e muito mais informações. Até daqui a pouco.